Olá, paz do Senhor Jesus. Bom, eu espero que você que tenha acessado esse vídeo seja abençoado por essa palavra. Não porque eu estou aqui compartilhando, mas porque é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a Escritura, é tudo aquilo que Deus nos deixou, né? Como herança, a própria palavra, o verbo. E eu sinceramente espero que você, antes de mais nada, eleve seus pensamentos a Deus, abra seu coração, a sua mente. Ouça tudo com o coração disponível, com o coração disposto. E uma mente atenta a um culto racional que você presta para Deus quando você ouve a palavra, para quando você se alimenta dessa palavra tão rica, tão poderosa, que transforma vidas. E hoje eu estava pensando, e o Espírito Santo falou assim comigo: filha, a minha palavra, ela não condena ninguém. A minha palavra não mata ninguém. A minha palavra não faz mal a ninguém. A minha palavra não é uma maldição lançada sobre a vida de alguém. Ela é um direcionamento. Então, assim, qual é a questão? A questão é que quando nós não ouvimos, quando nós não tocamos, quando nós não nos relacionamos com a palavra, não é que ela nos mata, é porque nós já estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, e às vezes a palavra nos machuca, na verdade ela está alcançando lugares que precisam ser mexidos, coisas que precisam ser renunciadas, lugares que Deus está acessando pela palavra, mas não para a morte, mas para a glória do seu nome, para a glória do próprio Deus, porque tudo o que Ele quer, desde Gênesis, é salvar a humanidade. Então, quando Ele deixa essa palavra para nós, ela nos confronta, não porque ela é ruim, ela nos confronta porque ela é boa e nós somos ruins. Então, tudo aquilo que há de pecado em nós vai sendo quebrado pela palavra, vai sendo destruído, vai sendo arrancado de nós. E às vezes dói o processo e nós paramos no meio do caminho. E esses dias eu estava lendo um texto e Deus falou assim comigo: filha, quando vocês pecam, vocês profanam o meu nome. Mas quando vocês se limpam, quando vocês aceitam o processo, vocês santificam o meu nome. Então, quando nós oramos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, é no sentido de: Deus, governe sobre mim, para que eu não peque, para que eu não profane, para que eu não dê mau testemunho. Porque Jesus, ele nos faz um convite, ele nos chama para sermos suas testemunhas. Eu não sou testemunha de mim mesma, eu não sou testemunha de uma instituição, eu não sou testemunha do local onde eu trabalho. Não, eu sou testemunha de um reino. Então, para que as pessoas acessem, para que as pessoas entendam, para que as pessoas aceitem no seu coração, elas precisam ver a Igreja de Cristo atuante. Elas precisam ouvir a palavra de Deus. Não um discurso teológico, não uma pregação, mas a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes a gente lê um versículo, mas não se relaciona com a palavra, não se relaciona com o verbo, não se relaciona com o dono da palavra. Aquele que é a própria palavra, que sem ele nada se fez, conforme está escrito lá no Evangelho de Jesus que escreveu João. O verbo que habitou entre nós. O verbo que estava com Deus, a palavra, sem a qual nada foi feito. Nós precisamos entender isso, nós precisamos orar para que Deus ele venha nos dar esse discernimento, de entendermos o quão preciosa é essa palavra. Essa palavra é o nosso tesouro. Então hoje que eu quero compartilhar com você, e a minha oração a Deus é: Pai, nos dá direcionamento, nos dá desejo de nos relacionarmos com a sua palavra. Coloque em nosso coração um constrangimento, uma vergonha do que nós somos, para que nós venhamos a nos humilhar diante de Ti, e reconhecer o quanto o Senhor é santo. Porque lá no céu, sabe, os anjos não adoram, não louvam a Deus dizendo: porque Ele é bom, bom, bom.
porque Ele é amor, amor, amor. Porque Ele é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não, eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, a partir desse princípio de que Ele é santo, tudo que flui dele, seja amor, misericórdia, tudo, juízo, é santo, porque Ele é santo, a essência de Deus é santidade. Então não dá para nos apresentarmos de qualquer maneira. Nós não podemos ter essa impressão de que se desviar só um pouquinho, né, uma margem de erro de 2% para mais ou para menos, né, como as pesquisas de Ibope faz, né? Olha, tal candidato, um exemplo, né? Tal candidato está na frente com margem de erro de 1 a 2%. Não, com Deus não tem assim. Ou é santidade, ou é coisa profana. Ou é limpo, ou é puro. Né? Ou é sujo, ou não é. Então, assim, não dá pra gente ficar avaliando as coisas na nossa perspectiva. Nós temos que entender a Bíblia, nós temos que lutar por essa palavra, nós temos que combater a mentira. E como é que se destrói mentiras? Falando a verdade. Nós não precisamos apontar o dedo e dizer, olha, você é mentiroso, você está falando a mentira. Não, se nós começarmos a pregar a verdade e as pessoas começarem a acessar, o Espírito Santo vai convencer. Olha, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Né? No livro de Êxodo está escrito que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso desejo, Ele vai se manifestar em misericórdia. E Ele vai ser o nosso Deus e nós seremos o povo dele. Só que eu também me lembro que Moisés, quando ele escreve o livro do Êxodo, depois ele escreve a lei de Levítico, depois ele repete a lei em Deuteronômio. Uma coisa que eu percebo ali muito claramente é que quando Deus fala para Moisés ir até Faraó, ele diz assim, olha, liberte o meu povo para que eles possam ir ao deserto me adorar. Então quando você lê ali a narrativa de Moisés conversando com Deus e Deus dando todas as instruções para Moisés, você percebe que Deus, ele diz assim, olha, fala para Faraó libertar o meu povo para que o meu povo saia do cativeiro e vá prestar culto de adoração. Então, assim, quando Deus nos tirou do nosso cativeiro, do nosso pecado, do nosso lamaçal, da nossa sujeira, quando Ele começa esse processo de purificação e de limpeza, gerando, né, nos gerando para Ele em espírito, porque morremos na nossa carne, quando Ele nos tira do cativeiro do mundo, quando Ele nos tira das mãos de Satanás, quando Ele nos resgata desse império das trevas, não é para a gente prestar um culto como a gente prestava enquanto nós estávamos no mundo. Porque Ele nos dá a consciência de Cristo. E nós prestamos culto conforme Cristo prestava culto também. Então, assim, como é que Jesus orava? Como é que Ele se comportava? Como é que Ele tratava os religiosos? Como Ele tratava os pecadores? Com quem Ele andava? Que lugares Ele frequentava? O que Jesus pronunciava durante o ministério dele? Futebol, política? O filme lançamento do mês? Então, eu não consigo entender como é que as pessoas acham, de verdade, como é que as pessoas acham que Deus vai tirar a gente do império das trevas para a gente continuar andando no caminho da luz em trevas? Porque a palavra diz que quem não dá testemunho de Cristo ainda está em trevas. Ainda não reflete a luz de Cristo. E Jesus disse, em mim vocês também serão a luz do mundo. Para que nós somos luz? Para que o mundo precisa de luz? Você chega em casa 3 horas da manhã. Por que você acende a luz? Para que você possa enxergar. Para que você não venha tropeçar. Para que você não possa, né, para que você evite, na verdade, uma situação ali de queda e que você venha se machucar. Então, quando Deus ele nos deu a palavra dele, Ele preservou essa palavra até os dias de hoje, é para que nela andemos e que debaixo dessa palavra poderosa nós possamos sim ter poder para a salvação. Quando nós manifestamos, né, a nossa fé e Deus manifesta a palavra em nós
E quando Deus manifesta a palavra em nós, ele está manifestando o próprio Cristo, que é o Verbo. E por isso nós vamos avançando de glória em glória, de fé em fé. A questão é que hoje em dia nós, pelo menos assim, eu tenho me deparado com um evangelho triunfalista, que ensina as pessoas que elas são reis, filhas de um Deus, que elas são deuses também. Porque até tem umas frases aí, né, no mundo gospel que diz assim: filho de peixe é peixe, filho do cavalo é cavalo, filho de Deus é Deus. Não, nós nunca seremos deuses. Misericórdia, nós precisamos, sabe, eu acho que assim, filho de um Deus santo tem que ser santo. Deus jamais, porque nem o próprio Jesus, né, quis se colocar ali como Deus, porque ele veio exatamente para se diminuir, para dizer para nós o quanto ele estava disposto a fazer para que nós tivéssemos salvação. É óbvio que no meio disso tudo, Deus abençoa, ele prospera, ele cura, ele salva, ele liberta, ele faz do jeito que ele quer. Sabe, às vezes eu fico observando Nabucodonosor, Tiro, Sidom, nações poderosas, reis poderosos, Deus exaltou. Só que quando Deus olhou para o coração e viu orgulho, ele abateu. Por que conosco vai ser diferente? Ah, mas é porque naquela época não tinha Jesus. Sempre teve. Jesus é desde sempre. Ele não passou a existir. Né? Deus não falou assim: deixa eu gerar um Jesus aqui para ele morrer pela humanidade. Não, sempre foi Jesus. Sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre as águas, esperando uma voz de comando. E quem é a voz de comando de Deus? Quem é o Verbo? Quem é a palavra? O próprio Jesus. Então a gente precisa, sabe? E é lamentável que os verdadeiros cristãos acabem tendo que se tornar tão repetitivos por coisas tão óbvias que as pessoas deveriam já ter em suas mentes. As marcas da cruz. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, onde Jesus está? Nos céus. Para a gente seguir ele, a gente vai na direção dos céus. Então a gente vive na direção do mundo? Não. A gente segue a direção, o caminho. E esse capítulo que eu quero compartilhar com vocês, Lucas 5, versículo 11 em especial, diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O quanto nós estamos verdadeiramente, não é mais ou menos, é verdadeiramente. Verdade na mente, verdadeiramente. O quanto a nossa mente está envolvida com essa verdade que é Cristo, porque tudo que é fora da Bíblia, tudo que está fora das Escrituras, tudo que Jesus não disse, seja através do seu ministério aqui na terra, enquanto homem, seja através dos profetas, seja através dos juízes, seja através de alguma profetisa como Débora, por exemplo, seja através de Paulo, de João Batista, de João discípulo, de Lucas. Tudo o que ele disse é a verdade. Se ele não disse pessoalmente ou através dessas pessoas, é mentira. Então não dá para considerar uma hipótese. Então eu não posso ler o texto e porque não está escrito, eu deduzir. Porque fatalmente eu corro o risco de falar heresias. Então é melhor analisar o texto. É melhor ficar com o texto bíblico. E mesmo que a gente considere pouco, porque talvez um simples versículo talvez não seja tão profundo por causa da nossa natureza tão rasa e superficial, mas é melhor ficar só com aquele versículo. Então, assim, quando eu leio esse versículo, Lucas 5, versículo 11,
e, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tá, mas que barcos? Que terra? Tava onde? Veio para onde? Tava indo para onde? Não importa, eu não sei. Digamos que eu só tivesse esse versículo. Eu não sei de onde eles estavam vindo, o que eles estavam fazendo. Eu sei porque a Bíblia disse antes, mas eu estou pegando esse exemplo, só esse versículo. Então, digamos assim, que eu só tenho acesso a esse versículo, eu não sei mais nada de Bíblia. A única coisa que me informaram sobre a Bíblia é esse versículo, Lucas capítulo 5, versículo 11. Aí eu vou ler, poxa, levando os barcos, mas quem estava levando os barcos? Que barcos? Quantos? 1, 2, 3, 5, 20? Levaram para a terra? Tá, então quer dizer que estava na água. Mas que água? No mar? Num rio? Onde? Eu não sei, então eu não posso inventar. Mas o que eu sei, deixaram tudo e o seguiram. Então eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Porque se eu não tivesse o resto do texto para entender que barcos são esses, por que tiraram o barco da água e colocaram na terra, eu ia ter que ficar com aquilo que eu tenho. E a única coisa que eu teria, nesse exemplo que eu estou dando, para a gente não ficar distorcendo o texto bíblico, é que deixaram tudo. Tudo o quê? Tudo é tudo. Ah, deixaram o barco, a rede, o peixe. O que deixaram? A isca, a vara? O que deixaram? Não sei. A Bíblia diz que foi tudo. E deixaram tudo e fizeram o que depois? E o seguiram. Então, assim, o que eu tô querendo compartilhar com você é que, assim, quando eu tenho uma porção da Bíblia e essa porção da Bíblia não me revela tudo, eu não posso ficar inventando alegorias. Entende? Nesse caso aqui, eu só peguei esse versículo como exemplo. Mas eu tenho o contexto do versículo, desse versículo nos versículos anteriores, porque é uma porção inteira da Bíblia. Então, não dá para pegar esse versículo e digamos que eu tivesse perdido a minha Bíblia e só ficasse esse pedacinho. E eu só tivesse isso aqui para entregar para as pessoas. Eu não ia poder ficar inventando em cima disso, entende? Porque se Jesus não disse, não existe. Porque se ele é o verbo, ele é a palavra, enquanto ele não fala, não existe. O que existe? O que a Bíblia fala. E a Bíblia fala o suficiente para que nós possamos ter a nossa salvação. Porque Jesus não morreu para nos dar coisas. Ele morreu para nos dar ele mesmo. Tanto que ele fala assim, eu me entreguei por vocês naquela cruz. Eu rendi o meu espírito por vocês. Então, para ficar no contexto, porque eu acho importante nós estudarmos as Escrituras dentro do que a própria palavra fala. E aqui a palavra diz, né, que Jesus estava ali, a multidão começou a apertar, porque ele estava falando a palavra de Deus. Então veja, e aconteceu que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então existia um tempo onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Jesus não fazia dancinha, não fazia peça de teatro, não tinha microfone. Ele sempre pegava locais estratégicos, porque da onde ele pregava, a voz dele poderia chegar. Então ele usava os recursos naturais. Nós não precisamos de grandes templos, de microfone de última geração, de caixa de som, de não sei o que profissional. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Ter é bom, mas não é o foco. Se temos o necessário, né, aquilo ali que nos dá condições, né, de realizarmos um culto dentro de um local e todos que estejam ali sejam alcançados pela palavra, então nós temos que ter um microfone, uma caixa de som, um amplificador, seja lá o que for. É bom. Mas tem coisa que custa 100, tem coisa que custa 10 mil. E aí eu penso que ao invés de eu comprar o de 10 mil, eu compro o de 100 e 9.900 eu vou dar de cesta básica. Porque o que adianta eu injetar dinheiro na igreja para dizer que eu tenho o melhor e que o melhor é para Deus? Ok.
Só que em Mateus capítulo 25, Jesus diz assim, se você der um copo de água para alguém, se você der uma roupa para alguém, se você alimentar um faminto, você está fazendo para mim. Então você vê que Jesus ele não se importa com coisas. Ele não disse assim, ó, se você cuidar bem do meu templo. Pelo contrário, certa vez Jesus estava andando ali com os discípulos e os discípulos olham e falam assim, nossa, olha essas construções, que magnífico, Senhor Jesus. Ele diz assim, isso aí não importa nada, isso aí é pedra sobre pedra, logo logo vai ser derrubado. E nós ficamos dando valor para coisas. E nós valorizamos muito pouco as pessoas. E dar valor às pessoas não é ficar admirando e tecendo elogios. Valorizar as pessoas é matar a fome delas. É suprir as necessidades. Eu não estou falando de vaidade, mas suprir necessidade. É se importar se tem comida na mesa daquela família que mora do nosso lado. Se nós temos alguma coisa e está sobejando, nós temos que partilhar. Ah, mas se eu der vai faltar para outro mês. E seu Deus? Cadê a prosperidade que estão pregando por aí? É uma prosperidade de acumulação? Porque prosperidade para mim é eu ter 100 reais, fazer uma comprinha ali de 50 e dar os outros 50 para outra pessoa. Confiando que o meu Deus vai prover o pão de cada dia para mim e para aquela pessoa. E se ele me abençoar, é para que eu também possa ser canal de bênção para o outro. Porque a palavra diz que é melhor dar do que receber. Então eu não acredito nesse Deus que dá coisas para mim para que eu acumule, para que eu guarde as 7 chaves. Porque a palavra também diz que certa vez veio um homem muito rico, deu 5 talentos para um camarada, 2 talentos para um outro camarada e deu 1 talento para um outro camarada. E esse camarada achava que era tão pouco que ele enterrou o talento. E o dono veio. Multiplicou de 5 e multiplicou de 2. Amaldiçoou de 1. Porque às vezes nós não entendemos, espiritualmente falando, que Deus vai dar na medida em que nós temos condições para receber. Porque se o camarada não consegue administrar 1, como é que ele ia querer administrar 5? A pessoa não consegue cuidar de uma vida no WhatsApp, ela quer cuidar de uma igreja? Sabe? Então, assim, tem umas coisas muito distorcidas no Evangelho. E isso me entristece muito, porque aqui diz que as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Porque era tudo que Jesus falava, a palavra de Deus. Ele falava dele mesmo, ele dava testemunho. Só que nós queremos ser de Jesus Cristo, queremos falar de tudo, menos de Jesus. A gente quer defender a nossa opinião, a gente quer defender o nosso ponto de vista, mas é bíblico. Então, quietinho. Sabe, às vezes eu me deparo com certas pessoas, porque quando a pessoa não é cristã ainda, a minha paciência é gigante, de verdade. Quando a pessoa não é cristã. Mas quando a pessoa frequenta igreja e posta versículo daqui, faz coisinha dali, e que não sei o que, e de repente eu vejo com um discurso religioso, gente, olha, é muito difícil. Porque essas pessoas estão corrompendo os ímpios que Jesus quer salvar. E não é o ímpio que está corrompendo a igreja. É a igreja corrompida que está influenciando no mundo corrompido. Aí junto sujo com o mal lavado. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E às vezes, sabe, as pessoas olham para mim com esse discurso pesado. Mas não é que o discurso é pesado, é porque a verdade ela dói, ela incomoda e tem que incomodar mesmo. Porque se a palavra de Deus não é capaz de me causar vergonha, se a palavra de Deus não é capaz de me fazer chorar, se a palavra de Deus não é capaz de me convencer dos meus pecados e mostrar para mim mesmo o quanto eu sou nojenta, o quanto eu sou imunda diante desse Deus tão santo e puro, com que autoridade eu dou testemunho de Deus? Porque quando você vai dar testemunho de alguém, imagina que você está numa audiência. Você vai lá dar testemunho, você vai ser a testemunha daquela situação.
Só que você não sabe nada sobre a situação. Você chega lá e o juiz pergunta: você conhece fulano? Não, não conheço. E ciclano? Não, também não. E sobre os fatos? Ah, não sei. Aliás, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Você é uma testemunha desqualificada. Ou seja, você não serve para aquele processo. O juiz vai mandar você se retirar da sala. Ou seja, você está cheio de boas intenções. Te chamaram e você foi. Mas não serviu para nada. E às vezes não é só uma questão de obediência. O evangelho ultrapassa essas coisas. Ah, não, é só ser obediente que vai ser salvo. Será? Porque estamos sendo obedientes aqui, afinal de contas. Como que nós obedecemos algo que nós não lemos? Como é que a gente conhece a Deus, obedece a Deus, se a gente não lê? E a própria Bíblia diz que Deus vai ensinar aqueles que são dele. E você tem aprendido com quem? Com os homens? Você tem aprendido dentro de uma instituição? Porque como é que pessoas falhas, pecadoras, podem te ensinar alguma coisa? Eu acredito sim que a pregação, ela edifica. Eu ouço muito. Eu tenho os meus pregadores preferidos. De todas as idades, homens e mulheres. Inclusive eu estou acompanhando agora uma jovem, bem jovenzinha mesmo. E assim, ela fala com uma eloquência e ela consegue, através da palavra que ela libera da parte de Deus, aquela palavra entra no meu coração. E ela é só uma jovenzinha, eu poderia ter um desprezo por ela. Não, é muito jovenzinha, eu já tô velha. Mas não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não tem idade, ela é eterna. Independente de estar saindo da boca de uma pessoa jovem ou da boca de uma pessoa mais madura. Porque todo fruto é saboroso. Todo fruto é saboroso. A melancia é grande. A jaca é grande. A cereja é pequenininha. Mas há quem goste de melancia e há quem goste de cereja. Mas é fruta e alimenta e é saboroso. Entende? Então a gente não pode olhar nessa perspectiva. Só que aqui quando as pessoas se reuniam, diz o texto que eles se ajuntavam e eles se ajuntavam de uma tal maneira a apertar Jesus. Então Jesus ele tinha que se afastar um pouco, porque senão ele não conseguiria ser ouvido. Não é? E ele vê 2 barcos, ele entra num dos barcos, ele prega ali, ele ensina do barco, a plataforma de Jesus era o barco. Não era altar, não era púlpito, não tinha chiqueza, né? Não tinha riqueza, não tinha esse chique todo aí não. Ele do barco mesmo, se afastou um pouquinho da terra para poder projetar a voz. E eu tenho certeza que ele não berrava, que ele não gritava e não falava palavras, língua estranha, essas coisas. Eu não sou contra, eu só estou dizendo que a gente tem que parar de meninice, de achar que é só isso. Porque se a gente for imitar só Jesus e ficar só com a fala dele, com o comportamento dele, não tem nada disso. Ah, Vereador, então você está falando que está errado? Não, eu não estou falando que está errado. Eu só estou dizendo que se eu tiver que seguir o modelo, eu sigo Jesus. Entende? E eu prefiro seguir Jesus porque a probabilidade de eu errar é menor. Porque eu já sou tão falha que eu estou fugindo das minhas coisas. Que eu já tenho os meus perrengues. Né? Eu tenho as minhas dificuldades. Né? E eu falo para Deus, Senhor, às vezes eu acho que eu estou louca, porque eu não sei. Parece que só eu estou entendendo assim. E talvez eu esteja realmente louca. Mas está escrito aqui na minha Bíblia. E olha que eu tenho várias versões, e em todas elas está escrita a mesma coisa. Que a multidão se unia para ouvir da palavra de Deus, que Jesus tinha como plataforma um barco, que ele não pregava dentro de... Pregava também, mas ele não se importava se de repente estava dentro de um barco, e se a multidão o apertava, ele não ficava com nojinho, ai, o povo está suado, não. Não, ele não tinha essas frescuras. Né? Tem pastor que você não vê nem de onde que ele surge quando ele aparece no altar. E aí quando a pregação termina, você também não sabe onde o cara se enfia, porque parece que é uma mágica. Vupt, o cara apareceu. Aí ele prega, aí vupt, o cara some. Que pastor que é esse que não interage com a ovelha?
Que não vai lá ver se a ovelha se a lã da ovelha tá toda embaraçada, vai lá dar uma penteadinha, cuidar. Então, assim, sabe, a gente tem que... Eu vou falar pra vocês, assim, ultimamente tá dando bom andar com gente que não é de religião nenhuma. Porque quando a pessoa não é de religião nenhuma, tudo que você fala, o coração acolhe, porque tá vazio. A melhor coisa é você falar de Deus para vaso vazio. Porque tudo entra dentro do vaso vazio. Agora, gente que se acha cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia de conhecimento, cheia disso e cheia daquilo, e orgulho e vaidade não sei o quê, o que cabe dentro de uma pessoa cheia? O que cabe? Não cabe mais nada. Porque a pessoa acha que já tem tudo. Tá transbordando, né? Só que de uma forma que a Bíblia não ensina. Porque esse transbordar de Deus é permitir que o próprio Deus, através de nós, alcance as pessoas. Não tem nada a ver com a gente. O Evangelho não tem nada a ver com a gente. A única coisa que a Bíblia revela que tem a ver conosco é o pecado, é a desobediência, é a incredulidade. E essa palavra aqui, ela não vai matar ninguém. Pelo contrário, ela dói em nós, porque ela nos revela. Ela diz para nós quem nós somos. Ela diz para nós sobre Jesus. Ela diz para nós sobre o amor de Deus, sobre o juízo. E é lógico que nós saímos do mundo contaminados com um monte de coisas, e quando Deus começa esse processo de desconstrução, ele começa a matar a nossa carne, é lógico que dói, é lógico que sangra. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu detesto sentir dor. Então, assim, se eu estiver tirando a minha cutícula e eu der aquela lascadinha e aquilo me machucar, eu já fico irritada. Porque aquela sensação, aquele cortezinho de nada, pequenininho, me incomoda. Agora, imagina mexer em toda a minha estrutura. Imagina o Espírito Santo vindo me convencer que a minha imoralidade sexual, que a minha prática de homoafetividade é pecado. Imagina. Mas, Senhor, eu nasci assim. Mas, Senhor, eu não sei se é de outro jeito. E é todo um discurso que não serve para nada para Jesus. Porque eu sempre argumentei muito bem, mas não foi capaz de dizer assim para Jesus, olha, você está errado, eu estou certo. Ele sempre está certo. E aqui, nesse caso, quando ele parava ali diante da multidão para falar de Deus, a multidão ia ouvir. Porque tinha gente que não estava indo lá só atrás do milagre, do carro novo, do emprego, do pão na mesa, né, do 13º agora, final de ano. Não, tinha gente que ia lá para ouvir a palavra. E hoje em dia, as pessoas parecem que não vão no culto para ouvir a palavra. Elas vão para dançar, para ver o teatro, para fazer festa de aniversário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque eu fico pensando assim, quem foi que inventou esse negócio de festa de aniversário? Quem foi que inventou os feriados? Porque as pessoas falam tanto que a lei de Levítico já foi cumprida, que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Só que quando é para dar festinha na igreja, eles usam a lei. Eu não entendo. Jesus cumpriu a lei porque ele era judeu, óbvio. Mas depois da cruz, então a gente vai ter que cumprir sábado. A gente vai ter que se circuncidar. Então, assim, eu acho esquisito, sabe? As pessoas usarem a lei por uma coisa que eles acham que é bonitinho, bacana, e eles precisam da palavra para fundamentar aquela prática religiosa, aniversário de igreja. Que aniversário de igreja? Eu já vi igreja fazendo festa dos tabernáculos. Festa das cabanas. Eu falo assim, gente, vocês estão aonde? Porque se a gente for usar o texto bíblico de Levítico para fundamentar as nossas festinhas, então a gente vai ter que cumprir toda a lei. Vai guardar sábado. Se bem que o sábado é 10 mandamentos, não vou nem entrar nessa questão. Porque Deus abençoou o sábado. Então, eu guardo todo dia, né? Na dúvida se é domingo, se é sábado, eu guardo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu falo guardo no sentido assim, de tentar ter relacionamento com Deus todos esses dias. E às vezes eu me pego nas minhas distrações.
porque eu sou humana, né? Às vezes eu preciso trabalhar, aí o tempo que você foca ali no trabalho, pronto, já esqueceu que Deus existe. Aí você tem que fazer todo um esforço para, sabe, retomar aquilo. Porque o diabo não é bobo. Às vezes a gente entra para uma reunião de trabalho, um exemplo. Enquanto você está focado ali na reunião de trabalho, você está pensando em Deus? Não está, porque o seu pensamento, o teu foco está ali no trabalho. Isso é normal, está tudo certo. Deus não vai te castigar por isso. Só que antes de entrar, você ora. Quando você está sentando ali, antes de começar a sua fala, você está ali, ó, pensando em Deus. Senhor, me capacita, me orienta. Aí está falando do serviço, mas Deus está ali sentado do teu lado. Isso é guardar. Então, assim, sabe, eu vejo tanta coisinha. Ah, não, mas as festas são permitidas. É, permitida onde? Na lei de Levítico, né? Que tinha festa para culto de ação de graça, culto para pecado, culto para expiação. Aí tudo bem, mas a gente faz expiação hoje? Porque o cordeiro já está morto. E eu nunca ninguém me convidou para um culto de expiação. Nunca fui convidada para um culto de expiação. Nunca fui convidada para um culto de holocausto, onde eu mesma sou o sacrifício, conforme escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nunca ninguém me convidou para esse tipo de culto. Agora, a festa de aniversário de igreja, me convidam. É curso. Porque alguns falam que teologia não fala sobre Deus. Aí, mas tem a escola dominical. Mas também não é tudo teologia, então? Estudar sobre Deus, não é tudo teologia? Aí faz apostila, porque a Bíblia não é suficiente. Aí você vai participar de um curso, tem que ler não sei quantos mil autores, porque a Bíblia não é o suficiente. Então, assim, sabe, eu realmente, ultimamente, eu estou muito questionadora. Porque se eu vou para o curso de teologia, o meu livro está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Se eu vou para um curso, para uma aula dominical, de estudo dominical, a Bíblia é o suficiente. Eu não preciso de cartilha, não preciso de revistinha. Entende? Então, assim, são umas coisas que eu falo assim, gente, não sei. Há quem diga que eu sou muito radical. Glória a Deus porque eu sou radical. Porque radical vem de raiz. Quem tem raiz na Bíblia é radical. Então, se estão dizendo que eu estou radical, eu tô começando a acreditar que eu estou radical. E isso me fortalece. Porque se eu comecei a incomodar pelo que eu tenho falado, talvez eu esteja de fato na direção certa. Não por mim, mas talvez de fato o Espírito Santo esteja me convencendo das mentiras que eu aprendi no mundo. E vivi nelas durante anos e anos e anos e anos e anos. E eu não volto mais para lá. Esses dias me perguntavam, Veridiana, você não tem fraquezas assim, tentações? Eu tenho tentação todo dia, com mentira. Não é só com a homoafetividade. Às vezes eu tenho vontade de mentir. Às vezes acontece alguma situação e eu penso em liberar uma mentira. Porque de repente eu tô até com preguiça de falar alguma coisa. Existem situações assim que às vezes eu não... Sabe, se eu não vigiar, eu conto uma mentirinha ali, uma coisa meio... Não uma mentira propriamente dito, mas assim, sabe aquela coisa que você não diz como realmente é, mas também não deixa de dizer? Aí fica aquela coisa meio esquisita diante de Deus, que sabe todas as coisas. Eu tenho tentação todo dia. Tem gente que me irrita. Tem gente que quando toca lá o pi do meu celular no WhatsApp, eu já... Putz... Normal. Porque tem gente que tem o dom. Entendeu? Tem gente que quando eu vejo que chegou notificação e é de determinada pessoa, meu coração já faz assim, parece que eu vou explodir. Aí antes de abrir a mensagem, porque eu já sei, né, que é alguma coisa desagradável, porque infelizmente tem pessoas que são desagradáveis e a gente tem que ter paciência, mas eu também sou humana, então o que eu faço? Senhor, me dá paciência, Pai. Não me deixa falar nada contrário, não me deixa perder, né, o amor, me disciplina, me ensina. Então eu tenho minhas tentações.
Só que em relação à homofetividade, que uma vez me perguntaram, eu falei assim, gente, qual que é a lógica? Eu respondi para a pessoa com essa resposta, nem de sim nem de não, mas eu falei assim, qual é a lógica? Vamos pegar o exemplo de Lázaro. O camarada morreu, estava doente, Jesus esperou ele morrer, depois foi lá ressuscitar. Eu estava enferma e morta nos meus pecados. Aí Jesus vai lá e fala assim para mim, Veridiana, vem para fora. Aí eu saio da minha condição de morta, saio do túmulo lá, né? E me vejo viva. Nossa, eu tô viva, eu ressuscitei. Uau! Qual que é a lógica de eu voltar lá pro caixão? Então, se você vê que nós somos atacados o tempo todo. Uns porque não acreditam na minha conversão. Outros porque não... Uns não acreditam porque olham para minha aparência. Né? Outros não acreditam porque acham que não tem conversão para esse tipo de coisa. Então, tanto de um lado como do outro, todo mundo está falando. E eu vou ouvir quem? Eu vou ouvir Deus. Eu vou confiar naquilo que Deus está falando comigo. Porque aqui no caso tinha uma multidão. Mas Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei convosco, todos os dias. Porque eu sei que os dias são maus, eu sei que no mundo vocês terão aflições. Então eu estarei com vocês todos os dias. Agora eu vou ao meu Pai, mas vai vir o Consolador. E aí ele vai dar um poder para vocês. Mas que poder? Poder de profetizar, de curar, não, poder para a salvação. Porque o poder de Deus em nós, sabe para que serve? Também tem os dons espirituais. Mas sabe o que é esse poder de Deus? É um poder de te convencer. É um poder de fazer com que eu olhe para mim mesma e veja a minha imundícia. Coisa que o diabo não tem esse poder. Porque o poder dele é me sujar. Mas o poder de Deus é me limpar. E como que isso acontece? Quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim, no meu coração. Esse é o poder de Deus para a salvação. É o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis falando dentro de mim, me ensinando a orar, usar as palavras corretas, orar de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para não profanar as coisas santas. Para não blasfemar contra o nosso Deus. Isso é poder. Isso é poder. Quer um exemplo? Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu. Aí Jesus fala assim, agora vocês vão lá e desenfaixem. Porque tem gente que quer poder para ressuscitar morto, mas na hora de desenfaixar não vai lá. Porque só quer poder. Mas o amor... E Paulo diz, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que, não que eu fale, mas ainda que eu falasse, sem amor nada seria. Tem que ver se esse poder aí, ó. Porque assim, você quer poder? Pede poder para amar. Pede poder para ser misericordioso. Pede poder para falar a verdade. Porque se você estiver aqui, ó, de acordo com as escrituras, quando você tocar em alguém, esse alguém ressuscita, esse alguém é sarado, esse alguém é liberto. Sabe por quê? Lembra de Eliseu? O camarada tinha morrido. E ele tinha a porção dobrada, lembra? Que ele pediu para Elias? Eliseu morreu, o profeta de Deus morreu. De repente está tendo uma guerra, joga um cadáver lá na cova onde Elias estava enterrado. O cadáver toca na alçada de Elias, de Eliseu. Ressuscita. Isso é poder. E o camarada estava morto. Agora, então, o que um osso de um defunto tem poder? Mas é o poder da palavra de Deus que foi liberada sobre aquele camarada. Deus tinha dado para ele porção dobrada. O último milagre ainda não tinha acontecido. Mas Deus zela pela sua palavra. E quando Eliseu estava morto, e o camarada lá encosta, a palavra de Deus se cumpre.
Outro exemplo. Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou te dar um filho. Abraão só viu o filho. Não é assim? Ele viu. Cadê Abraão contemplando aí essa grande nação? Mas qual foi o poder de Deus na vida dele? O poder para que ele cresce. E ele crendo, isso foi dado a Abraão como justiça. Isso foi imputado a Abraão como justiça. E nós estamos desfrutando dessa promessa até hoje. Mas também lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, nós estamos aqui também encarcerados por conta do pecado. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Por causa dessas coisas. Então esse poder aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Poder para quê? Em favor de quem? É para mérito? É para glamour? Porque tem gente que vai alimentar os pobres na rua e faz selfie. Sendo que Jesus disse assim, ó, o que a sua mão direita dá, esconde da esquerda. O camarada vai e coloca a foto nas redes sociais. Não, mas é porque a gente tem que provar para as pessoas que a gente está investindo o dinheiro delas, porque afinal de contas a gente recebe doação. Você não tem que provar nada para ninguém. Você faz e Deus é a sua testemunha aqui na terra. Porque você explorar a imagem de um necessitado, de um vulnerável. Ah, por favor, por favor. Isso é nojento. E não importa quais são as suas justificativas, pode ser a melhor. Satanás também está cheio de boas intenções. Para os planos dele, são boas intenções. São excelentes intenções. E ele trabalha com excelência, com vigor, incansavelmente. Porque ele tem um plano. E você vê que ele é tão determinado que ele só vai parar no último dia. Porque se ele fosse esperto, ele ia pensar assim, pô, Jesus já me venceu na cruz do Calvário, eu tô dando murro em ponta de faca, eu vou parar. Mas não, agora que ele está mais feroz. Por quê? Porque ele precisa cumprir aquilo que ele colocou na mente dele. Então, como ele sabe que o império dele está com data determinada da parte de Deus, o que ele faz? Ele quer resultados rápidos. E ele está ganhando espaço. Ele está investindo pesado nessa geração. E o que nós fazemos? Nos rendemos. Sabe por quê? Porque cada vez que a gente deixa de ler a nossa Bíblia, a gente está correndo risco de ouvir o diabo soprar coisas das nossas orelhas. E nós não vamos lá no texto. Porque quando o diabo não faz, ele manda mensageiro, ele não pode se materializar, então o que ele faz? Usa pessoas. E ele também é um religioso, ele tem religião, ele tem seguidores, ele tem adeptos, ele tem teólogos. O que eu vejo de gente satanista nas redes sociais não é brincadeira. E fala mal do Deus dele. Fala mal do Deus de um satanista. Fala mal de um Deus de outras religiões por aí. Que me perdoem quem, infelizmente, acredita em imagens e esculturas. Fala mal para ver se eles não te atacam. Agora, falar do nosso Deus, tudo bem. Porque, afinal de contas, Deus não precisa de um advogado. Mas nós não somos testemunhas da verdade? Por que a gente está engolindo a seco tanta mentira? Isso, sabe, é falta de comprometimento. Andar junto não significa ter compromisso com Cristo. A gente tem que colocar uma aliança espiritual no nosso dedo, sabe? E honrar essa aliança. A gente precisa tomar vergonha na nossa cara. Sabe, eu faço um apelo a todos que ouvirem esse vídeo. Sabe, vamos nos posicionar. Se você ama Cristo, se posicione. Cristo não precisa de um defensor. Porque ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Ele é o advogado. Só que nós precisamos testemunhar dessa verdade absoluta. Abre a boca e fala. Sabe, acorda de manhã, meia hora mais cedo, vai ler o texto bíblico. Grava um vídeo lá de 3 minutinhos. Mas faz alguma coisa. É por esforço. Pelo amor de Deus, nós temos que ter uma consciência de Cristo.
Porque não adianta naquele dia falar assim, Senhor, eu te conheço. Eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você vê que Deus ele não está preocupado com obras. Deus nunca esteve preocupado com obras. A obra é consequência da nossa fé, da nossa vida com Deus. Isso vai acontecer naturalmente. Porque quando Deus olhar e Ele vê em nós um coração adorador, Ele vai começar a transbordar de nós. E vidas serão alcançadas, pessoas serão curadas. Isso é consequência natural. É como quando você planta uma semente. Você não precisa ficar falando para semente. Semente, crie raiz. Semente, agora cresça. Semente, dê o seu caule. Semente, agora dê os seus ramos. Semente, agora está na hora de você ter folhas. Olha, ô sementinha, agora que você já está uma árvore, você tem que dar o fruto. Você precisa ficar falando para a árvore? Você não precisa ficar falando para a árvore. Ela sabe o que ela tem que fazer. Dentro de cada semente existe uma árvore pronta, frutífera e produtiva, que vai multiplicar os seus frutos. Porque é da essência dela. Por isso Jesus nos compara a uma árvore. Então, assim, nós temos, sabe, que ter essa consciência. Nós temos que nos engajar nisso. E voltando para o texto, Jesus está ali pregando, falando acerca do reino de Deus para aquelas pessoas, e de repente ele se depara com alguns pescadores. Porque ali ele estava no barco e tal. E ele diz assim, olha Simão, se referindo a Pedro. Ele diz assim, cadê? Tá. E quando acabou de falar, veja assim que Jesus ele não quebra, ele não ultrapassa os limites dele mesmo, né? Ele cumpre as coisas no seu devido tempo. Então ele fala assim, quando acabou de falar, ou seja, Jesus falou, ensinou, edificou aquelas pessoas, passou conhecimento, se relacionou com elas. Depois, quando ele acabou de falar, aí ele foi conversar com Simão em particular e falou assim, vai ao mar alto, lança suas redes e vai pescar. Aí Simão responde assim, mestre, havendo trabalhado a noite toda, porque provavelmente a noite toda ali era o melhor horário para pesca, e eu sei porque meu pai também pesca, e às vezes ele sai de noite para pescar. E eu acredito que tem um motivo para ele não ter ido de dia, né? Não é que ele estava com insônia, é porque de repente aquele tipo de peixe, aquele tipo de rio ali, à noite seja mais satisfatória a pesca. Porque meu pai, ele muitas vezes eu já soube que ele foi pescar à noite. Então deve ser uma prática. Não é que ele não pescou nada de dia e foi lá pescar de noite. Deve ter uma técnica aqui de pescaria, enfim. E ele diz assim, pescamos a noite toda, né? Como de costume, fomos lá, fizemos o nosso trabalho, muito bem feito, por sinal e tal. E nós não apanhamos nada. Mas, como o senhor está dizendo, e eu creio, porque Jesus já tinha acabado de ensinar um monte de coisa. Então, quando Pedro fica observando aquele homem cheio de sabedoria, e esse homem tão cheio de sabedoria fala algo diretamente com ele, eu obedeço na hora. Agora, se é qualquer pessoa aí que fala qualquer coisa, eu não obedeço. Mas Pedro, acredito eu, por ser um homem rude, simples, quando ele vê Jesus cheio da sabedoria, ele diz, mestre. Então ele sabia que Jesus era um mestre. E mestre é um cara muito conhecedor das coisas. Então ele falou, pô, esse cara é mestre, ele deve saber o que ele está falando. Então eu vou obedecer. Jesus é a palavra, ele é o verbo. Quando ele fala alguma coisa, ele sabe o que ele está falando. Nós temos que obedecer. Simples assim. E olha que Pedro era pescador. Mas ele não levou isso em conta. Ele levou em conta a sabedoria de Jesus. A autoridade de Jesus. Porque se eu olho para mim e eu vejo as minhas capacitações, eu sempre vou duvidar de Deus. Porque se do meu jeito não deu certo. Entende? Só que ele diz assim, saíram, né? Foram lá pescar. E aí a palavra diz que eles precisaram, no versículo 7, eles saíram,
fizeram sinal para os companheiros para que eles pudessem ajudar de tanto peixe que tinha na embarcação. E diz aqui que o barco estava tão cheio que mal podia suportar o peso. Então assim, pô, legal, né? Aí tá vendo, ó, é o evangelho de prosperidade. O camarada não estava conseguindo, Jesus foi lá e deu uma ordem e prosperou a vida dele. Eu tenho minhas dúvidas. Porque aqui, Jesus dá uma ordem, faz sim o milagre, Pedro contempla aquilo, só que na verdade isso tudo aconteceu para ensinar algo para Pedro, e está escrito aqui. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Então quando Deus ele faz um milagre, ele faz o sobrenatural, é para que nós venhamos reconhecer a força desse Deus. É para que nós venhamos nos prostrar diante dele e declararmos que só ele é Deus, que ele é criador, que ele é soberano, que ele tem um governo. Que ele tem poder para dizer para os peixes, peixes, vocês vão entrar na rede de Pedro. Porque quando Jesus ali, ele fala para Pedro, ó, vai de novo, os peixes obedeceram a Deus. Lembra a situação lá do galo? Pedro, antes que você me negue 3 vezes, o galo não cantará. O galo obedeceu. Quando Pedro negou a 3ª vez, como é que o galo sabia? Você entende? Então, assim, quando Deus ele faz essas coisas, quando Jesus ele faz essas coisas, é para que nós venhamos a reconhecer quem ele é. Tem propósito. Quando Deus realiza milagre, tem propósito. Não é só porque ele é bonzinho e aí ele quer fazer um agradinho, um souvenir pra gente, não. Tem propósito em todas as coisas que Deus faz, nos céus e na terra. Por isso que ele ensinou, quando ele ensina a oração ali para os seus discípulos, ele diz assim, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e faça a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Aqui, Jesus só estava fazendo aqui na terra a vontade dele, que sempre é feita no céu. Porque afinal de contas, quem criou o peixinho? Quem criou o rio? Então ele sabe como é que funciona. Ele deu um comando e os peixes obedeceram. E eles são tão inteligentes que quando Jesus fala assim, Pedro, vai e pesca de novo, o peixinho falou assim, e lá vem o pescador, vamos entrar na rede dele porque o mestre está lá. É assim que eu entendo. É assim que eu vejo. Jesus não precisou falar, peixes, agora vocês vão entrar, porque eu estou mandando, hein? Não, o universo, a criação, obedeceu à voz de Deus. Enquanto ele falava com Pedro e Simão. Enquanto Jesus fala conosco, quando ele libera uma palavra, o universo, a criação, obedece à voz dele. Para quê? Ah, é para me abençoar porque eu sou muito santa. Não, é para mostrar a grandeza dele. Para mostrar que ele é o Filho de Deus. É só para isso. Não se iluda. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a minha conversão. Não tem nada a ver com eu ter dito sim. Porque quando eu dizia não, ele também fazia. Ele me livrava de morte. Ele me livrava de um monte de coisa. Porque eu era totalmente encapetada. Eu sentava no colo de Satanás e chamava ele de papai. Eu já falei isso nos meus vídeos. Só que depois que eu conheci Jesus, dessa mesma forma radical que eu servia as trevas para defender o meu pecado com unhas em dentes e não sei o que, hoje eu defendo a verdade. A verdade é Jesus. Então é óbvio que as pessoas vão achar que eu sou radical. Só que quando eu estava no meu pecado, elas me aplaudiam. Nossa, eu admiro a Veridiana, porque você vê, né? Ela é assumida, ela faz, ela não esconde nada de ninguém. Que bobeira. Por que essa mesma admiração as pessoas não têm comigo hoje? Olha a Veridiana, ela saiu do pecado dela, agora ela está defendendo a Bíblia com unhas e dentes. Por que inverte? É uma coisa que a gente precisa pensar. Inverte porque a luz incomoda. Se eu tivesse aqui defendendo o pecado e usando a Bíblia, tava todo mundo assim para mim, ó.
Mas eu não vou fazer mais isso, porque Jesus já me tirou do meu cativeiro, para que eu pudesse estar na luz, andando com Ele, prestando culto de adoração. Em gratidão a tudo aquilo que Ele fez na cruz por mim. E Deus seja glorificado por isso. Deus seja glorificado por isso. E aqui então, para terminar, aquilo tudo causa um tamanho espanto, porque foi muito surreal. Todo mundo sabia a rotina. Todo mundo sabe como ali as coisas funcionavam. Deus surpreende. Eles recolhem, né? Jesus diz para ele assim, não temas. Porque você vê que Pedro, assim, eu vejo Pedro assim, eu tenho uma profunda admiração por Pedro, nesse sentido. Porque assim, ele é falastrão, mas ele é sincero, ele faz as coisas assim, meio que... Sabe aquele cara que você olha assim, já tem uma certa idade, mas você sempre vê ele como uma criança? Eu vejo Pedro assim. Uma criança diante de Jesus. Um meninão. Não de imaturo, de ser assim, ai, menino, imaturo, criancinha, infantil, não. Mas um meninão que está nascendo de novo, que está sendo gerado de novo, que não sabe muito bem lidar com as coisas. E aquilo causou um espanto tão grande, porque ele sabia o que ele tinha trabalhado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era um profissional da pesca. E quando ele se depara com aquele milagre, com aquele sobrenatural, e ele olha, caramba, eu estou diante de Deus. Eu estou diante do Messias. Eu estou diante do Deus, do Filho unigênito do Pai que Isaías profetizou lá no capítulo 53. Uau! Imagina se nós tivéssemos o privilégio de, como está escrito aqui, de tocar Jesus, de falar com Ele, de estar cara a cara com Ele, ouvindo literalmente a voz dele. Ai, meu Deus! Sabe, a gente tem que ler a Bíblia, né, com essa empolgação. Porque quando eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou falando com Jesus, eu estou tocando em Jesus, eu estou me relacionando com Ele. Só que aí, para surpresa da galera, e para decepção de quem gosta de teologia, de prosperidade, a palavra diz que Jesus diz assim, então, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vou mudar umas coisinhas aqui. Eu vou usar todas as suas habilidades, mas agora em favor do meu reino. Será que você está disposto a abandonar tudo e pegar todas as suas habilidades, que na verdade não são suas, foi Deus que te deu? Seja elas quais forem. Para matemática, para idiomas, para comércio, enfim, para medicina, para o direito, não importa. Será que você está disposto de advogar para o reino? De praticar a medicina para o reino? De pegar seus conhecimentos de engenharia, arquitetura, literatura, idiomas, pescaria, de ser confeiteiro de coisas? Será que você está disposto a abandonar tudo e usar todas essas habilidades em favor do reino? Porque aqui, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso é evangelho de prosperidade. É você entender que a companhia de Jesus é muito mais importante do que 2 barcos abarrotados de peixes. É você entender que andar atrás de Cristo, carregando a sua cruz e deixando as marcas da cruz em você, para você dar testemunho do evangelho, é muito mais significativo. É muito mais interessante, é muito mais produtivo, é muito mais próspero. Sabe por quê? Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Se Pedro tivesse colocado o coração dele no milagre, na pesca maravilhosa, ele não teria abandonado tudo para seguir Jesus. Mas como Pedro já andava com Jesus quando Jesus disse isso aqui, Pedro já tinha aprendido o suficiente, ele foi capaz de entender que muitas vezes Deus ele nos prospera, até mesmo para saber se estamos dispostos a abandonar aquilo que ele nos deu para segui-lo. Porque ele vai forjar o nosso caráter. E às vezes ele vai até permitir. E ele vai até dizer, olha, vai lá e faz de novo. E o negócio vai dar mega certo. O negócio vai dar mega super uau. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai querer saber se você vai largar tudo. Aí que eu quero ver. Porque afinal de contas, foi Deus que me deu. Mas Deus também deu Isaac para Abraão. E Deus só foi evitar a morte efetiva de Isaac no último momento, quando Abraão já estava com o cutelo em mãos assim, ó, para sacrificar. Aí Deus brada do céu, Abraão, Abraão, não precisa. Será que nós estamos dispostos a receber uma palavra diretiva da parte de Deus? E quando nós vemos o resultado, o fruto, falar assim, não, Senhor, isso aqui o Senhor me deu, é importante, tô super legal, foi super bacana viver essa experiência aqui, mas eu tô largando tudo, eu vou continuar te seguindo? Porque é isso aqui que o texto diz. É isso aqui que o texto diz. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Tudo. Tudo é tudo. Aqui não diz que eles deixaram os barcos, os peixes. Não, eles deixaram tudo. Então eu tenho para mim que a maior prosperidade do Evangelho é ter condição e discernimento, sabedoria, para ver Jesus fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. Para ver Jesus realizando maravilhas, sinais, milagres, coisas espantosas. E diante disso, a gente olhar e falar assim, eu ainda prefiro andar atrás do Senhor. Eu ainda prefiro deixar tudo isso aqui, porque se o Senhor me deu agora, o Senhor me dá mais na frente também. Eu ainda prefiro o maná que cai do céu. Eu ainda prefiro beber a água que sai da rocha. Eu ainda prefiro as minhas misérias na sua companhia do que tudo que o mundo tem para me oferecer distante do Senhor. É isso aqui que eu aprendo com essa palavra. Então, assim, eu realmente hoje, eu tenho, assim, tido um posicionamento de compartilhar nas minhas redes sociais aquilo que eu tenho lido na minha Bíblia, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Às vezes, não é nem quando eu estou lendo a Bíblia, às vezes é, por exemplo, essa palavra, eu estava tomando banho, conversando com Jesus, e aí de repente ele falou comigo isso. E aí eu peguei minha Bíblia e fui localizar o texto. E eu aqui lendo o texto e Deus falando comigo. Falou, filho, o que é melhor? Você comigo ou os milagres que eu tenho para você? Porque milagre eu faço, eu sou Deus. Então eu sempre vou escolher a companhia do meu Jesus. Eu sempre vou escolher estar com Ele. Se Ele estiver me prosperando por algum motivo, amém, glória a Deus, que isso eu consiga compartilhar com as pessoas também. Né? A prosperidade espiritual, de compartilhar o pão, que é o próprio Jesus com as pessoas. A prosperidade financeira, de poder, às vezes, sabendo que as pessoas estão passando necessidade, de poder contribuir com alguma coisa, de ajudar de alguma maneira. Né? A prosperidade emocional, de quando as pessoas precisarem de um abraço, eu me disponibilizar para esse abraço, para um sorriso, para um gesto de amor. Mas quando Jesus for, eu não quero carregar bagagem. Eu quero receber o vinho novo
Eu quero ser o odre novo para receber sempre do vinho novo. Porque nada do que Jesus me der aqui, mesmo sendo Ele que me der, não vai entrar no céu. Ah, não, isso aqui vai entrar no céu porque foi Jesus que me deu, então isso aqui entra. Não, porque a minha herança é o próprio céu. E nele eu tenho tudo. Eu tenho fôlego de vida, eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento, eu tenho mudança de caráter todo dia, porque não é fácil. E eu quero me apegar com isso. Por isso, eu me esforço para compartilhar dessa palavra. Sabe? E que Deus ele possa, num sopro, espalhar essa semente, para que essa semente venha alcançar pessoas, vidas, né, que estejam desejosas por algo de Deus, como essa multidão aqui no versículo 1 do capítulo 5 de Lucas, quando diz: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Não importa o lugar. Aqui ele estava junto ao lago. Às vezes Jesus estará na casa de alguém, no trabalho de alguém, na fila de um banco, na feira, na padaria. Jesus é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está dentro de mim, dentro de você. Que tenhamos comunhão nele pela palavra. Que não venhamos a distorcer o texto, que sejamos famintos por ele, como essa multidão que o apertava. Que nós possamos nos agarrar nele. Sabe, que nós possamos parar para querer ouvir da parte de Deus, quando o próprio verbo fala conosco aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja testemunha de Cristo. E que você peça a Ele, que Ele molde o teu coração. E quando Ele te entregar o milagre da pesca maravilhosa, você tenha no teu coração a disposição de largar tudo para segui-lo. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima.